Olá, tudo bem? O meu nome é Karina. Alguns aqui me conhecem, outros não me conhecem. Alguns sabem da minha história e outros não sabem. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós precisamos ouvir história de outras pessoas que já passaram, porque muitas pessoas estão passando hoje, né, com essa pandemia que estamos vivendo. Aos 28 anos, eu fui mãe de uma menina, Doris Lucy, e com 11 anos, nós descobrimos que ela estava com uma cardiopatia, estava com o coração dilatado e fraco, e já estava num estado bem avançado. E isso foi em dezembro de 2014. E passamos o ano de 2015, eu passei com ela fora de Jaú, precisei estar indo para o NES de Botucatu, e lá foi constatado que ela precisava fazer um transplante de coração. E em Botucatu não faria esse transplante e seria encaminhado para um hospital referência em transplante. E com a graça de Deus, nós fomos encaminhadas para São José do Rio Preto, que poderia ser para São Paulo. E eu falo assim que Deus sabia que em São Paulo eu não ia conseguir me locomover como eu consegui me locomover em São José do Rio Preto. Então, Deus foi conduzindo as coisas, assim como Ele conduz até hoje a minha vida. E chegando em São José do Rio Preto, passou por outros exames tal, e constatou mesmo que era um caso de transplante, e ela ficou na fila esperando esse transplante. E assim, era cada dia ela ia se decaindo mais. Era nítido ver que a cada dia ela perdia um pouquinho da sua força, do respirar, do andar, já não comia mais, que ela era uma criança que comia bastante e ela já não estava mais comendo, e dia a dia foi decaindo. E ela era uma criança muito, muito amável. Ela era uma criança que fazia amizade com todos. Então, aqui onde eu moro, no meu bairro, não tinha quem não conhecia a Doris. E eu não era a Karina, eu era a mãe da Doris, era conhecida pela mãe da Doris. E nesse tempo, Deus, ele cuidou muito bem de mim. Logo na primeira internação dela, que ela teve aqui em Jaú, quando foi descoberto que ela tinha uma cardiopatia, Deus começou a tratar de mim. Bem antes disso, um mês antes de descobrir que ela estava doente, eu estava afastada, né, dos caminhos de Deus, eu já não estava indo mais à igreja com frequência, e eu comecei a sentir alguma coisa que eu falava assim, não, eu preciso voltar para o meu lugar, porque o meu lugar não é aqui, o meu lugar é nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor. E aquele tempo eu não tinha assim tanta intimidade como eu tenho com o Pai, como eu tenho com Deus hoje. E Deus ali foi me trazendo palavras, e ele disse a mim em um louvor que o que eu tinha não era meu, e sim era dele. E naquele louvor eu entendi que a minha filha não pertencia a mim, mas sim a ele. E naquela hora em que ele me disse, eu falei, Senhor, não pode ser uma coisa dessa. Mas eu guardei para mim, eu não falei para ninguém. E no decorrer desse tempo, como eu disse, ela foi piorando até que chegou o transplante. E até o transplante, ela transplantou em setembro. Em julho, ela pedia tanto para o psicólogo que acompanhava ela, para a médica que acompanhava ela, que ela queria vir embora para a casa dela.
E foi um tempo também que o Senhor preparou para que ela, né, para que nós voltássemos aqui para casa, voltássemos para a nossa cidade, para ela ver aquelas pessoas que ela gostava. Ela teve a oportunidade de se batizar, ela queria muito se batizar e teve um batismo na igreja a qual eu frequentava na época. Ela se batizou, tomou a Santa Ceia. Ela, assim, procurei levar ela em lugares, eu procurei não, né? Deus fez com que eu levasse ela em lugares que ela gostava de estar, pessoas que ela gostava de estar, e ali foi a despedida dela aqui dessa cidade e das pessoas aqui de Jaú. E no começo de setembro ela teve uma parada cardíaca e voltamos para São José do Rio Preto. E nessa parada cardíaca, os rins dela já começaram a parar, o fígado já começou também a, né, perder a sua vitalidade, e até que chegou o dia do transplante. Demorou uns 15 dias de quando nós voltamos, né, que ela já voltou em coma induzido para lá, e demorou uns 15 dias e veio o coração. Transplantou, o hospital inteiro, uma alegria tremenda, os médicos, bem, passou pela pior rejeição e ela não, passado 3 meses de transplante, ela veio a falecer. O Senhor a recolheu. E nesse tempo de internação lá com ela lá dentro da UTI, eu via nitidamente o Espírito Santo me fortalecendo, me dando força todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo esteve ali comigo, me amparando, fazendo com que eu não esmurecesse naquele tempo, me dando forças. E até teve dias de eu chegar lá, ela estava passando por um procedimento que eu não sabia o que era, e o Senhor veio de encontro comigo, com o enfermeiro que estava lá, e disse assim para mim: eu só sou um instrumento de Deus aqui, Deus é quem está fazendo o procedimento. E isso, sabe assim, foi muito impactante, porque eu vi o cuidado de Deus comigo ali, até o dia que ela chegou a falecer. E Deus, ele foi me mostrando como eu iria vir embora com ela de lá de São José do Rio Preto. Tanto é que o dia que ela faleceu, horas antes, eu já sentia, né, que o outro dia ela não estaria mais comigo, porque Deus foi me fortalecendo, Deus foi me avisando. E hoje eu descobri na palavra que Deus não faz nada sem avisar. Deus, tudo que Ele faz, Ele vai avisar. Então, às vezes nós estamos desatentos, às vezes nós não queremos acreditar, mas também isso não é uma coisa para a gente colocar na nossa cabeça, porque às vezes a gente põe coisas na cabeça que a gente acha, né, que é Deus que está falando, mas porém não é. Nós precisamos ter o discernimento, né, de quando é Deus e quando não é que está falando. E o que eu quero trazer para vocês também é o processo do luto. Ainda esses dias, né, eu aqui no meu cantinho, em comunhão com Deus, Deus me disse assim: filha, você morreu naquele dia junto com a sua filha, mas eu te trouxe a vida de novo, eu te trouxe outra vida, e hoje você tem uma outra vida. Então eu entendi que naquele dia, nós sendo mãe, é um pedaço nosso que vai. A mãe entende isso, é um pedaço seu que está indo embora, e é uma coisa que é fora do comum, porque o comum para nós é os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. E o processo do luto é doloroso. Então, quando vinha saudade, eu gritava: Jesus, me socorre! Jesus, me socorre! Então, eu estava sempre clamando. Às vezes eu não tinha palavras para orar, mas eu pedia para Jesus me socorrer. E Ele foi me socorrendo, e Ele foi me trazendo a cura. E
eu falo que ainda hoje o Espírito Santo, ele vem todo dia com um bálsamo de cura sobre o meu coração, sobre a minha alma. Então, o que eu quero trazer para você é que é doloroso, é difícil, é assim, não tem palavras, né, para explicar a partida de um ente querido, a partida de um filho, não tem palavras. E nesse tempo nós estamos vivendo esse tempo que muitas pessoas foram recolhidas, e eu digo para você, como o Senhor disse a mim, ele não perdeu o controle. Deus sabe, Deus tem o nosso tempo determinado. Antes de nós nascermos, Deus já tem o nosso tempo determinado. E como Deus disse a mim, se a sua filha partiu, se eu recolhi a sua filha com 12 anos, é porque esse era o tempo dela aqui. Esse era o tempo que você deveria cuidar dela e aprender com ela. E assim é você que hoje está aí nessa dor desse luto, que não consegue sair desse luto. O luto a gente não sai do dia para a noite mesmo, mas nós precisamos, além da dor, olhar para Cristo, olhar para Deus. Sei que para muitos é difícil isso, porque muitos falam, mas como que eu vou olhar para Deus? Como que eu vou louvar a Deus? Como que eu vou agradecer a Deus se a pessoa que eu amava, ele tirou de mim, ele recolheu, ele não tirou de você. A pessoa pertencia a ele e não a você. Nós pertencemos a Deus, nós não pertencemos ao nosso pai, ao nosso marido, nós pertencemos a Deus. Então, ele sabe o momento certo da nossa partida, ele sabe o momento certo da nossa chegada. E não é por esse motivo que a minha vida parou, não, a minha vida prossegue, a minha vida está prosseguindo. Eu entreguei a minha vida na mão de Cristo. Eu falo assim que hoje, espiritualmente, eu tenho uma vida completa, não só espiritual. Eu sinto sim falta da minha filha, eu sinto sim saudade da minha filha, mas o amor de Deus, o amor de Jesus em minha vida é maior que a dor, é maior que o luto. Então, que você possa segurar na mão de Deus, que você possa pedir ao Espírito Santo que ele venha com cura para você, com cura para a sua alma, com cura lá aonde dói, porque nós sabemos que é uma dor insuportável, mas o Espírito Santo tem o bálsamo que pode curar essa dor, que pode fazer com que essa ferida se cicatrize. Você não vai esquecer da pessoa, você vai sentir saudade, mas isso não vai dilacerar o seu peito, não vai dilacerar a sua alma, porque você sabe que o amor de Deus é maior em sua vida. Então, que você possa encontrar em Deus o recomeço da sua vida, porque eu falo que é um recomeço. A gente tem que aprender a recomeçar, aprender a caminhar novamente sem aquela pessoa, mas nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo e nós temos o Espírito Santo para caminhar conosco, para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, porque como eu falo, se eu estou aqui ainda, apesar do luto, apesar da dor, é porque o Senhor tem um propósito em minha vida. Então, em sua vida, Ele também tem um propósito. Então, prossiga em Cristo, prossiga em Jesus e dê graças à sua vida, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na angústia. Dê graças a Cristo, dê graças a Deus, porque com certeza, quando você louva e glorifica e exalta o nome dele, a sua cura vem, a sua vitória vem, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe.